Olá, meus queridos, Shalom a todos, Chag Matzot Sameach, né? Nessa mensagem de hoje eu quero trazer para vocês o texto, tá bom, de Êxodos, capítulo 13, que diz assim: Adonai disse a Moshe, né, o Senhor disse a Moisés: Separe para mim todos os primogênitos, tudo que sai em primeiro lugar do ventre dentre o povo de Israel e dentre os animais pertence a mim. Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, pois Adonai, pelo poder de sua mão, tirou-os deste lugar. Não comam hametz, que é fermento. Vocês estão partindo hoje no mês de Aviv, quando o Senhor os trouxe à terra do Canaani, do Eteu, do Emoreu, do Eveu, Jebuseu, o qual jurou a seus ancestrais que daria a vocês a terra em que sobeja leite e mel. Vocês devem celebrar esta cerimônia neste mês. Durante 7 dias, vocês devem comer matzá. E o 7º dia deve ser uma festa para o Senhor. Deve-se comer matzá durante 7 dias. Nem fermento, nem nada que fermente deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Nesse dia você dirá ao seu filho: Isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. A primeira noite, né, que eu fiz o vídeo para vocês, ela fala sobre a saída, né? O povo de Israel. Deus fez uma promessa para Abraão, que da sua descendência ele levantaria, né, ele faria dele pai de nações, e que ele teria um descendente, deu uma promessa para ele, e que deste descendente viria então um povo do qual viria o Messias que iria redimir a humanidade. Foi de Yitzhak, né, do seu filho Isaac, depois vem de Jacó, os 12 patriarcas, e José é vendido por seus irmãos para ir para o Egito, e lá ele se torna governador. Vem uma fome sobre a terra e ele pede para que seus irmãos tragam seu pai, então desce todos os hebreus, 70 almas junto com Jacó desce para morar no Egito e é sustentado por José ali. E Deus tinha prometido para Abraão: seu povo será peregrino na terra, mas depois após 4 gerações eu os visitarei e os farei subir dali para a terra prometida. E dito e feito, não é? O povo de Israel ficou por 430 anos escravos no Egito. Não foi 430 anos como escravo, tá? Eles viveram um bom tempo bem. O problema é que foi gradativo, não é? Foram 215 anos bem de prosperidade pós ainda José, e depois as coisas foi escalonando até que chegou o último faraó, né, que não tinha conhecimento de José e oprimiu o povo. Oprimiu o povo e o sistema começou a oprimir o povo de Israel duramente. E eu quero levar esse texto sobre o fermento que nós tiramos essa semana, não como o fermento que você tira da comida, tá? Para nós que temos o Mashiach Yeshua hoje, nós temos uma compreensão muito mais profunda disso. Quando Yeshua esteve aqui, lá em Mateus, né, 13, ele fala: livrem-se do fermento dos fariseus e dos saduceus, cuidado com o fermento. O fermento não em si não era a Torá de Moisés, os ensinos bíblicos, mas é porque eles incutiam junto dessas mensagens. Você sabe como você quer inserir uma mensagem errada para uma pessoa, mas ela é mentirosa, ela é errada, ela tem alguma falha? Você pega um pão que é gostoso, que é verdadeiro, que é puro, coloca ali, aí você coloca uma pílula dentro do pão. Aí você come e não percebe que foi junto a pílula. E aí, junto com a verdade, entrou um ensino mau. E era isso que estava acontecendo, era cargas e mais cargas. E foi contra isso que Jesus e o apóstolo Paulo pregou, principalmente aos Gálatas. Né? Para quem acha que ele está indo contra a Torá, eles não são contra a Torá, é contra a halachá. Né? Halachá são leis em cima das leis bíblicas que os rabinos criavam, que o sinédrio criava, e incutia uma carga, e isso não convertia o homem. E aí Deus fala: livrem-se do fermento dos fariseus. O que isso significa? Né? Olha só, o que o fermento faz, senão ele
o fermento, ele, na massa, ele faz a massa inflar. Infla ela de quê? De vento. Vento. Eles criam bolhas, né? São reações ali dessas... São fungos, vamos dizer assim. Eles se alimentam do... Eu esqueci até da proteína do alimento, que ele gera um dióxido, né, de carbono, água, o dióxido, né? E aí eles criam bolhas de ar e aí você vê o alimento inflando. Eu não lembro bem agora. Mas o inflar é isso, né? Você vê vários buraquinhos, inclusive se você for olhar em escala microscópica, você vê porque ele inflou, né? Inflou de nada. O apóstolo Paulo fala que nós outrora, como em Gálatas, andávamos segundo os rudimentos deste mundo. Nós estávamos inflados dos rudimentos dos espíritos deste mundo, né? Espírito nada mais é do que isso, ruach. Vento, tá? Que é o fermento que infla você também, né? Eles chamavam assim, a palavra chama de hametz. Mas aí vocês vão entender que Yeshua também, nos mesmos textos bíblicos, ele fala que o reino de Deus é como uma mulher que pegou fermento, né? 3 medidas de fermento escondeu. Isso é muito interessante, né? E e Jesus, ele vai falar: livre-se do fermento dos fariseus. Cuidado com essa fermentação. Hoje, irmãos, o que aconteceu, né? Para que o Senhor está chamando eu e você? Que tipo de libertação? E cada ano que passa, de acordo com o que nós estamos vivendo no mundo, o Egito ele continua de pé. Os deuses daquela época continuam aí oprimindo a humanidade. Nós estamos indo para um sistema muito tenebroso. É só você olhar como é que está o mundo, como é que está a sua vida, o que você tem vivido nos últimos tempos. E o Senhor tem chamado eu e você para a liberdade. Para a liberdade. E Paulo em Gálatas 4 vai descrever isso. Que existe 2 alianças. Ele fez um midrash, um ensino que existe os filhos da escrava de Hagar e existe os filhos da livre, que é Jerusalém do Alto, que são os nascidos da promessa ou do Espírito. O que o Senhor está dizendo é que vocês precisam tirar esse fermento, esse monte de lixo que foi incutido e fez inflar. E ao invés de criar em você um servo do Senhor convertido, puro, com os ensinos da Bíblia, você tem um monte de crenças dentro, um monte de coisa que foi incutida e inflou. E este era o perigo que o Senhor não queria para o seu povo, a religiosidade. Porque, irmãos, se você só cumpre a festa para dizer que cumpre, e vamos ser sinceros, irmãos, os mandamentos naturais são para os judeus. Para os não-judeus, só tem 4 obrigações que estão escritas em Atos capítulo 15. Tá bom? Tá bem claro lá que Tiago fala, tá bom? Vou até ler para vocês, eu estou com a Bíblia aqui, para vocês entenderem que eles deixaram para nós, os não-judeus, o que está, né, após Yeshua vir. Tiago, que é o líder que ficou no lugar do Senhor, dos apóstolos, ele dá uma mensagem para nós do que deve ser seguido pelos não-judeus, tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 15, verso 19 diz: portanto, minha opinião, Tiago, é a de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos gentios que estão se voltando para Deus. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Porque desde os tempos antigos Moshe é anunciado em todas as cidades e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Então esses 4 são mandamentos dos apóstolos para nossas vidas. Tem que ser obedecido. Mas aí você diz que ama o Senhor, quem ama ao Eterno, né? Imagina um filho que ama ao pai, ele quer agradar ao pai. Porque se você só faz o que lhe é ordenado, você é um servo, né? Como a Bíblia diz, né? Você é um servo, não é útil. E aí você quer seguir. Porque é para isso que o Senhor está chamando nós neste tempo. Tá bom? Esse é o Pessach, é a passagem, a palavra passagem. O povo, né,
basicamente, começou o ano para o povo nesta noite, porque foi a noite em que Deus eliminou os primogênitos dos egípcios, mas poupou os primogênitos de seu povo. Por isso ele manda: consagra para mim todo o primogênito que nascer dos homens e também dos animais. É tudo meu, porque eu salvei o deles. E como pagamento por eu ter salvado vocês, vocês vão me oferecer os seus filhos para mim. Olha o nível do que o Senhor chamou a gente, tá bom? Então vocês vão compreender, porque em breve eu vou trazer mais textos para vocês, como pagamento. Olha só, o Senhor comprou do Egito, ele comprou com a mão poderosa deles, então ele fez o seguinte: olha, eu vou derramar uma última praga sobre o Egito que vai eliminar os primogênitos, os filhos primogênitos, homens do povo. Mas aquele que tiver o cordeiro, o sangue do cordeiro sobre as suas portas, umbrais, eu pouparei. Como consequência, este primogênito é meu. Então o Eterno comprou a nação que era escravo do Egito, dos deuses do Egito. Ele comprou para ele este povo, ele comprou uma nação. Entendeu agora? Que a partir dali todo homem que nascia é dele. E aí, primogênito. E estes teriam primogênitos que também seria dele. Ele separou um povo para ele, ele comprou. E ele chama: Israel é o meu primogênito. Então ele compra um povo do Egito a preço do que foi. Né? E aí hoje, né, trazendo para o nosso cordeiro, que é Yeshua, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso cordeiro. Tá bom? E o que foi que aconteceu? Eu e você estávamos escravos deste mundo, fermentados por este mundo, de acordo com o rudimento deste mundo, que a Bíblia vai dizer o seguinte: você andava de acordo com os padrões deste mundo, o mundo segue um curso para a destruição. E quando você estava no fermento, né, nessa condição mundana, você andava de acordo com os espíritos que regem este mundo e estava indo em caminho à destruição. Quando o Cordeiro Yeshua vem, por meio do seu sangue, ele então compra você, paga o seu resgate do mundo, das garras do faraó, deste sistema que é Satã, e ele compra para ele esses escravos. Nós estávamos escravos lá fora, nós éramos escravos do mal. Então entenda que o termo que está escrito na palavra, o Eterno não chama eu e você de meus servos, ele fala: vocês são meus escravos. Porque não se compra amigos, não se compra parentes ou filhos, se compra escravos. É isso que eu e você somos, éramos e somos. E ele comprou a gente dessa escravidão por meio do sangue de Yeshua. Tinha que ser este o pagamento, como foi dos primogênitos do Egito e dos primogênitos de Israel. Então o pai deu o primogênito dele para pagar o resgate não só de Israel, mas de toda a humanidade. E por meio desse sangue, quando este sangue é colocado em nós, então nós somos resgatados. E aí ele diz: nesses dias vocês não comam fermento, esvazia-se dos espíritos deste mundo. Os rudimentos que conduzia a tua vida de acordo com os padrões do mundo agora não te serve mais. Agora foi injetado em você um DNA novo. E é interessante porque olha só o que está escrito, é bom, nesse texto das Escrituras, que eu vou ler para vocês em 2 Coríntios 3,17. E aí vocês vão entender muita coisa lendo ele, tá bom? Eu quero que vocês o leiam depois, meditando nas vossas casas, porque vai ser tremendo. Ele é muito forte, esse texto é muito poderoso e vai abrir o entendimento de muitos. 2 Coríntios 3,17 diz assim, 16, né? Vamos ler a partir do 16. Não, desculpa, estou no primeiro. Segunda. Aqui. Até hoje,
a partir do 15, até hoje, sempre que Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para o Eterno, o véu é removido. No texto, Adonai significa o Espírito. E onde está o Espírito de Adonai, aí a liberdade. Por isso todos nós com a face descoberta vemos a glória do Senhor como em um espelho e estamos sendo transformados à imagem dele de um grau de glória ao seguinte por Adonai, o Espírito. Ou seja, os espíritos, o fermento deste mundo, você é substituído agora, o seu espírito que estava morto, você estava morto para Deus, seguindo os padrões deste mundo, ele te ressuscita por meio do sangue, como se o sangue fosse colocado em você e você ressuscita, o teu espírito voltou à vida, agora você pode ter contato com Deus. O que acontece é que hoje Israel ainda, por enquanto, tá, porque eles vão se converter, por enquanto eles não conseguem enxergar, eles leem, mas não veem Yeshua, eles não conseguem enxergar, o véu é posto. Quando Moisés é chamado para subir no Sinai, pega esse ensino. Ele sobe e Deus fala, manda a comunidade de Israel se preparar porque amanhã eu terei um encontro com eles. É para todo homem se lavar, não se chegue a mulher nenhuma, se lavem, ponham suas melhores vestes porque amanhã eu vou descer ao encontro de vocês. E ele faz isso. Quando o povo olha, trovões, relâmpagos, trevas, o monte ardendo em chamas, terremoto. E Deus fala, se algum animal se quer aproximar, apedrejem-no. Ninguém suportou. E o povo fala para Moisés, Moisés, a gente não vai se aproximar. Fala você com o Senhor e depois você fala o que ele falou para nós e assim a gente vai obedecer tudo o que você nos disser. Ou seja, Deus queria um contato com todos. O que acontecia é, Moisés, quando ele desce, ele volta com a face cheia de glória, brilhando, e o povo então tem que esconder o rosto dele, porque não é comum o homem, a natureza humana depois do pecado, ela nunca procura se aproximar da glória de Deus. E ele não é capaz de ir para a glória de Deus. É por isso que a Páscoa, o Pêssar, esse resgate foi importante, porque o Cordeiro, desta vez, ele saiu e despiu-se da sua glória, ele é que deixou a sua glória para vir habitar entre os homens, para salvar o homem. Porque o homem não ia se aproximar de Deus naturalmente, isso não é possível. Por isso que Paulo fala, Yeshua é a nossa Páscoa. É mais do que ser liberto do Egito e de Faraó, e ter se tornado uma grande e poderosa nação, como Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E tem cumprido e cumprirá até o fim, para que eles sejam estabelecidos para sempre, um reino de sacerdotes. Mas Deus salvou a minha vida e a sua vida deste sistema que estava nos levando ao abismo, do qual eu e você éramos mortos espirituais, não tínhamos condição alguma de sozinhos nos aproximarmos de Deus. Então Yeshua veio e se fez um de nós. E ele teve que pagar o preço do sangue de um cordeiro imaculado para o nosso resgate. E por meio deste sangue hoje, eu e você, agora sim, transformados, sem o fermento deste mundo, do qual nós somos limpos, podemos nos aproximar. Entrar no santuário, no tabernáculo, termos acesso ao Pai, as revelações do Pai, sermos cheios do seu Espírito. E ele fala, agora eu dou o Espírito em vocês. O véu é rasgado. É o véu do entendimento do homem. O véu que está descrito em Isaías 59. Os teus pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e ti. Por isso você não se aproximava, não era possível. Então, o que Yeshua faz? Olha só. Já que você eliminou os primogênitos do Egito, aí Deus compra os primogênitos de Israel. Qual é o preço para resgatar a humanidade? Eu quero salvar a humanidade, eu quero salvar Israel e a humanidade. E dá o teu primogênito. E Deus dá o primogênito de resgate. E ele compra, ele consegue comprar, faz essa missão. Este é o nosso cordeiro. É um cordeiro sem defeito. Por isso, irmãos, hoje o Senhor chama
tá bom? Por isso que essa revelação não é só para a casa de Israel. O Pêssar é para o judeu e para o não judeu. Juntos nós fazemos parte de um só povo. Deus, no corpo do Messias, fez de dois povos apenas um. E juntos nós guardamos o Pêssar, os mandamentos, e por meio do corpo e do sangue dele somos transformados para sermos um só povo. E nós então, no seu batismo, na passagem do mar, quando somos imersos nas águas, saímos do outro lado, não mais escravos, mas agora é um povo livre. Agora você é livre de verdade. Agora quem rege você é o Espírito do Eterno. E aí entra outro porém. Quando o povo chegou de frente para o mar, estava próximo da liberdade. E Deus ainda fala lá em Êxodo capítulo 13, está descrito que Deus fez o povo fazer o quê? Ir pelo caminho do mar de Suf. Né? Mar Vermelho não existe na tradução original, tá? Não é mar vermelho, é mar de Suf, que significa mar dos juncos. E aí, por conta disso, o que o Senhor faz? Eles poderiam ir pelo caminho mais fácil, que era o caminho dos filisteus, o caminho dos Plishtim. E Deus fala, não, se o meu povo ver um exército armado, eles vão temer a guerra e vão querer voltar para o Egito. Então Deus coloca eles de frente para o mar. E aí quando o povo chega de frente para o mar, já dá um susto. E atrás quem chega? Faraó. Irmãos, quando você estiver próximo da sua libertação, chegou. Na noite de ontem foi a noite em que eu e você fomos libertos, começou um novo ciclo na nossa vida. Nós estamos sendo libertos e é isso que Paulo está falando, de glória em glória. Nós estamos subindo de nível como Moisés. Moisés estava deixando a vida natural, o curso natural humano e indo para um nível de glória, de proximidade com Deus, que Deus queria com toda a comunidade. E a comunidade disse, não, não vamos. Mas eu e você hoje somos chamados por meio do ato de Yeshua para nós nos aproximarmos dele, vivermos essa plenitude, essa glória bem perto do Pai. Muito próximo do Pai. E aí nesta situação o Egito vai te tentar. E aí teve 4 classes do povo e o povo falou, ei Moisés, nos trouxestes para este deserto, para o meio do mar, para a gente morrer. Era melhor, não tinha sepulcros lá no Egito para a gente ser sepultado? E aí Moisés teme e vai orar ao pai. E o pai fala, Moisés, você está orando para mim? Fala para o povo marchar. Segue em frente. Ah, mas é o mar. E daí? O mar, só tem o mar, só tem essa direção. Você vai voltar para o Egito? Volta, marcha. Pega a vara que está na tua mão, estende e separa o mar, divide, cria um caminho. O povo precisava entrar nas águas. Sem entrar nas águas, você não é completamente... Você não nasce de novo. Não é mudada a tua consciência, a tua natureza. O batismo é muito importante depois do sacrifício do Cordeiro, porque quando você o aceita, tem que entrar nas águas. O que, irmãos, olha, o nível de revelação de Pêssar é esse. E Yeshua está conversando com Nicodemos. Ele fala para um mestre em Israel, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Opa, peraí, então é disso que ele estava falando. O Pêssar, cada etapa representa o que Yeshua fez por nossas vidas hoje. Você é livre. Você é literalmente livre. Este sistema não tem mais poder sobre você. Deus humilhou os deuses do mundo, os deuses do Egito. Humilhou eles. Os destronou. Eles não regem mais a tua vida. Agora você é regido pelo Mashiach, pelo Cordeiro e pelo nosso Deus e Todo-Poderoso Pai, o Eterno, que é sobre tudo e todos o nosso Criador. E Ele nos deu o seu Espírito Santo. Este é a outorga e a garantia de que Ele vai voltar para estabelecer o seu governo eterno. Não deixe que, quando o faraó aparecer, te tente a voltar. E agora, irmãos, nessa liberdade, você sai da zona de conforto. Tá bom? Essa liberdade faz isso.
Você sai e não vai comer mais os alhos, as cebolas, as carnes, os pães do Egito como escravo. Era cômodo, era sofrido, mas era cômodo. Agora você vai para o deserto, dependência total do Eterno. Você lá não tem como construir negócios para prosperar. Lá você não tem como plantar no deserto. É uma dependência total. Então você sai da zona de conforto, você não consegue mais enxergar nascer o fruto, você não vai trabalhar para algo surgir, não. Você confia em Deus. Enquanto isso, o difícil é a passagem. Por quê? Você saiu do Egito, do sistema, e foi para o deserto, onde não existe sistema e nem tem como construir um sistema no deserto. É dependência total do Senhor. Você vive pelo poder dele. Mas é no deserto que cai pão do céu, maná e carne do céu. É no deserto em que a rocha jorra água potável para você beber e que as águas amargas do deserto são transformadas em águas doces. É o único local onde o Senhor influencia completamente. Não existe mais um intermediário entre você e Deus, é você e o próprio Deus. Você vê a mão de Deus agir perfeitamente, você consegue ver o próprio Deus atuando. E era a coluna de fogo, iluminando e aquecendo de noite, e a coluna, a nuvem de dia, os privando do calor e os conduzindo pelo caminho. É tudo isso, irmãos, que nós estamos vivendo hoje. O Senhor está nos chamando para uma vida plena com Ele. De liberdade verdadeira, uma liberdade aqui, ó. Uma liberdade, não essa liberdade que hoje eu fiz um post, né, logo mais cedo, sobre uma matéria, que está crescendo o número de jovens que não têm religião. De pessoas que não querem ir para a igreja, que não querem Deus, que não querem um monte de coisa. Porque, irmãos, olha o que aconteceu com o sistema. Presta atenção no que aconteceu com o mundo inteiro. Nós temos um cristianismo, um judaísmo, está tudo faccioso, tudo dividido, todo mundo tem uma crença diferente, todo mundo acredita de uma forma diferente, todo mundo interpreta a Bíblia de uma forma diferente. Só existe uma Bíblia, uma palavra, um Deus, um Espírito, uma só fé, mas as pessoas interpretam de formas diferentes, criam-se denominações diferentes e até religiões diferentes, e aí criou uma confusão. Isso é o sistema babilônico. É a operação desta mulher que governa esse sistema, né? A tal Babilônia. Confusão. E aí ninguém mais quer congregar, ninguém mais crê em nada, e quando a pessoa quer, não sabe onde ir também, quando vai, ouve um monte de lixo, de porcaria, vê comportamentos estranhos. O Senhor não nos chamou para fazermos parte de uma religião. Ele nos chamou para sermos parte do seu reino. E o reino dele não é desse mundo. É um reino que ele vai trazer. E depois que eu e você somos transformados. E é assim como Yeshua fala, nós recebemos então o fermento do reino dele. Aí, a partir daí, nós vamos influenciar o curso deste mundo. Não que o mundo, o sistema, nós vamos alterar o sistema, mas as pessoas que estão no sistema para viver em temor e em santidade. É isso que eu e você temos que entender, tá bom? Porque quando você é tirado disso, irmãos, e quando você começa a ter um comportamento que o Espírito de Deus te dá, é automático que o reino de Deus, você vai trazer o reino de Deus. Você começa a se comportar como é o reino de Deus. Então, o seu padrão de vida é igual ao do reino de Deus. Então, você traz o reino de Deus para sua casa, para sua família. E aí, com isso, as pessoas que estão próximos vão olhar o seu comportamento e vão ser influenciadas pelo seu modo de vida. É isso que Deus fez. Por isso, não se deixem fermentar por esse sistema. Não por ele. Deixa esta palavra fermentar você. O problema é a massa, sejam massas novas como está em 1 Coríntios capítulo 5.
Opa, vamos lá que a gente vai ler mais um texto e aí a gente já entende mais um pouco aí das Escrituras Sagradas. 1 Coríntios 5, versículo 7 a 9, né? Que diz assim: livrem-se do velho hametz, do velho fermento, para poderem ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento, pois o nosso Cordeiro de Pêssar, o Messias, foi sacrificado. Dessa forma celebremos o Seder, sem qualquer vestígio de fermento, o fermento da impiedade e do mal, mas com a matzá, o pão da pureza e da verdade. Sim, eu e você fomos feito massa nova. Foi retirado os espíritos, os rudimentos deste mundo caído que te conduzia, e agora foi colocado o quê? Recebam o matzá, o pão sem o fermento deste mundo, que tira este fermento do mundo. Agora você foi feito uma massa nova nas águas, ressuscita da água e do Espírito. Com o Espírito, agora você vai ser uma massa que vai crescer de acordo com o reino. Você foi feito um novo caráter. É uma nova pessoa que vai crescer. Essa massa crescerá com o reino, com as palavras, os ensinos do reino de Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, abrir o seu entendimento. Em breve, nós traremos muito mais. Eu deixo essa mensagem de Pêssar para vocês. Um Hag Matzot Sameach para todos. Que o Eterno os abençoe e que você possa celebrar esse dia sem o fermento da religiosidade, sem o fermento da confusão desse sistema babilônico, do mundo egípcio, sem a corrupção deste mundo caído. Sejam feitas massas novas, porque é para isso que o Cordeiro Yeshua veio. Deus abençoe a todos.